paz, meus amados. Vamos meditar na palavra do Senhor que está em 1 João 3, 18 a 22. E vamos ver como essas situações são recorrentes em nossa vida. Como nós somos muitas vezes machucados, entristecidos, mas veremos como nos comportar como um verdadeiro filho de Deus quando isso acontece. Quando somos machucados, quando somos entristecidos, ofendidos, traídos. Veja, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso conheceremos que somos de verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Aleluia! Quantas vezes você já foi acusado, incompreendido ou criticado falsamente? As pessoas o julgaram sem sequer ouvir o que você tinha para dizer. Fizeram suposições sem lhe fazer perguntas ou interpretaram mal as suas palavras, as suas intenções, os seus sentimentos. Se esse for o caso, infelizmente faz parte a dor do crente, de nós sentirmos ofendidos, magoados. No entanto, você ainda pode responder de uma maneira divina, de uma maneira como Cristo nos ensinou, e no devido tempo o Senhor ajudará o seu coração a se curar, pois o Senhor está perto daqueles que o buscam, daqueles que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O Senhor está do seu lado para levantar-te, para te ajudar, para curar essa dor. As pessoas que fizeram isso com você ou continuam fazendo, elas poderão não entender, não te conhecem e não sabem sua caminhada com o Senhor. Eles não sabem o tempo que você passa com Ele, então não vão conseguir te entender, mas eles pensam que sabem. E nós precisamos ter essa habilidade de entender o próximo. Nós não temos poder de controlar a maneira como os outros vão falar conosco, mas nós somos responsáveis por responder corretamente, como o Senhor nos ensinou. E embora sempre devemos pedir ao Senhor que sonde os nossos corações e que condene qualquer atitude de pecado, que Ele nos ajude a acertar as coisas com Deus e com o homem, mas existem momentos em que nós nos vemos numa situação assim. E muitas vezes não somos compreendidos, somos falsamente acusados. E essas pessoas tentam tirar a nossa paz. Mas nós temos que saber nos posicionar em Cristo e lembrar da nossa identidade nele. Não podemos agir com ira, não podemos agir com o mesmo modo como as pessoas agem conosco. Nós temos que saber que a maneira como nós agimos é o que nos define. Então, as pessoas que estão ao seu redor, que não te compreendem, que te acusam, não definem o teu coração, não definem tua identidade em Cristo, não definem o teu ministério. E sim o que Deus pensa a teu respeito, o que Deus lança sobre a tua vida. E isso define a tua vida, o teu ministério, a tua identidade. As pessoas vão pensar o que quiserem, elas são livres para isso, mas você tem que permanecer firmemente diante de Deus e seguir a liderança do Espírito Santo, que nos dá certamente a vitória. Muitas vezes nós somos mal entendidos, mal compreendidos, mas nós precisamos pedir a Deus que examine o nosso coração e que Ele jamais permita, sob nenhuma circunstância,
que a dor do mal entendido vai remover de nós a presença do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, mesmo se você estiver sofrendo, coloque diante do Senhor e permaneça nos corredores do céu. Perdoe, abençoe e ore por todos que te machucaram e que continuem a fazendo aquilo contra você. Continue procurando aquele que conhece melhor e mais de perto a todos nós. Portanto, mantenha seus olhos, suas mãos, o seu coração limpo e ame mais do que todos os demais. Você sabe que Deus está do seu lado. Ore para que Deus corrija o que tem que ser corrigido e que Ele mostre como você é de verdade. Então, os mal-entendidos das pessoas virão e irão, mas você não será abalado. Você ficará no centro da vontade do Senhor. A sua identidade em Cristo será firme, jamais será abalada, porque ela é baseada em seu sangue, em sua palavra, e ela permanece para sempre. Portanto, perdoe, não fique irado, permaneça como você é. Siga o exemplo de Jesus quando lhe ofendera. E ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Que essa seja a nossa atitude de um verdadeiro cristão diante das pessoas que nos ferem, que nos machucam, que nos caluniam, que ferem os nossos sentimentos. Que nós possamos saber seguir os passos, os ensinamentos, as atitudes de Jesus. Nossa resposta a pessoas difíceis não deve ser de ira, de murmuração, mas ela deve modelar os exemplos fornecidos por Jesus. Pois ele certamente também lidou com pessoas muito difíceis durante todo o seu tempo aqui na terra. Em suas interações com pessoas difíceis, Jesus nunca demonstrou uma atitude de superioridade, de orgulho, de ira. Antes, ele mostrou autoridade sob controle. Ele usou repreensão quando foi necessário, mas ele também lidou com pessoas difíceis em total silêncio, fazendo algumas perguntas e apontando-as para as sagradas escrituras e contando a eles uma história de como o nosso verdadeiro Deus age em nossas vidas. Então nós temos um exemplo puro, fiel, verdadeiro de como agir como um cristão verdadeiro diante de situações com pessoas difíceis. Que nós jamais nos rendamos aos exemplos deles, às atitudes deles, mas que nós tenhamos o nosso modelo, Jesus Cristo, e fiquemos em paz, com o nosso coração voltado a Ele. E peçamos ao Senhor que Ele nos dê forças e que Ele nos dê entendimento e sabedoria para lidar com situações difíceis, com pessoas difíceis, e que nós possamos ser um testemunho vivo na vida dessas pessoas de como Cristo age em nossas vidas e nós não perdemos o controle. Pelo contrário, nós as perdoamos, nós ainda oramos por elas e um dia elas poderão se arrepender dessas atitudes malignas e se voltar o seu coração para o Senhor e buscá-lo verdadeiramente em espírito e em verdade. Aleluia! Que nós possamos refletir nessa palavra. Certamente encontramos pessoas difíceis, mas Jesus nos ensina como lidar com ele. Basta buscarmos na sua santa palavra.